Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa aula. Já dei uma introdução, tá? Só para confirmar mais um pouco. Então, paralelepípedo é um prisma em que as bases são o quê? Paralelogramos. Então, está aí um exemplo, tá? Nesse caso aqui, observem que essa região aqui, ó, é um paralelogramo, seus lados são paralelos. Aí lá de baixo também, essa lateral aqui é um retângulo, aí eu tenho outro retângulo do outro lado, eu tenho esse retângulo aqui e eu tenho outro retângulo do outro lado. Então, observem que esse retângulo, esse prisma, ele forma um ângulo reto, tá? Com a parte plana da imagem aí. Então, observe que eu tenho um prisma reto. Paralelepípedo reto, no caso. É um prisma reto, cujas bases são o quê? Paralelogramos. Vai depender de qual a posição que esse prisma, esse paralelepípedo vai estar. Eu posso ter também ele desse formato aqui, tá? É mais ou menos parecido com o exemplo que eu te dei agora há pouco de uma caixa, tá? Então, observem que, ó, eu tenho essa face aqui, que é igual a outra, eu tenho essa face aqui, que é a mesma do outro lado, e eu tenho as duas bases, tá? A base de baixo e a base aqui em cima, que também são iguais. Alguns detalhes que podem ter no paralelepípedo é o que nós chamamos de diagonal do paralelepípedo, tá? Então, essa diagonal aqui, ó, ela vai depender do quê? Ó? Ela vai depender dessa altura, que nós já sabemos que nesse caso aqui eu chamei de Czinho, e vai depender desse F aqui, ó. Só que esse F aqui para a gente é a diagonal desse retângulo aqui da base. E esse retângulo da base, nós temos aqui ó, o comprimento, que é B, e nós temos a largura, que é o quê? A. E observem que aqui forma um triângulo retângulo. Tá? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Da mesma forma que nesse daqui é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Nesse triângulo aqui, tá? O ângulo de 90 graus está aqui, ó. Então, nessa forma, se aqui é o ângulo de 90 graus, então esse F seria a hipotenusa. Então, usando o teorema, iria ficar F ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. E esse daqui, esse triângulo, observem que é esse desenho a hipotenusa. Está aqui o ângulo de 90 graus, o oposto a ele é o desenho. Então, iria ficar D ao quadrado, que é igual a F ao quadrado mais C ao quadrado. Ora, mas nós já sabemos quem é o F ao quadrado. É o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, consequentemente, esse D ao quadrado vai depender de A, B e C, que são nada mais, nada menos que o quê? As dimensões do paralelepípedo: comprimento, largura e altura. E todas as outras fórmulas vão depender dessas dimensões aqui, do A, do B e do C de um paralelepípedo. Então, confirmando aqui, eu tenho um paralelepípedo reto, retângulo, ou paralelepípedo retângulo, ou até ainda ortoedro. É um prisma reto, cujas bases são retângulos. Então, eu tenho esse retângulo aqui e eu tenho esse retângulo aqui de cima. Correto? Então, algumas fórmulas, alguns cálculos necessários aqui. Cálculo da diagonal de um paralelepípedo. Então, olha só, se eu for desenvolver aquelas fórmulas lá, então ficará a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, observe que basta eu ter as três dimensões que eu calculo a diagonal de um paralelepípedo, se caso for necessário. Cálculo de área total. Eu citei o exemplo. Calcular a área total é calcular cada área separadamente, multiplicar por 2 e somar tudo. Observem o seguinte. Eu posso dizer o quê? Ó? Eu tenho duas áreas
de forma A vezes B, por causa que são dois retângulos. Eu tenho duas áreas de forma B vezes C, mais dois retângulos. Duas áreas da forma A vezes C, outros dois retângulos. Então, se eu somar tudo isso aqui, eu terei a minha área o quê? Total. Aquilo que eu falei no exemplo para vocês. Calcula a área de um, multiplica por 2. Calcula a área do outro, multiplica por 2. Calcula a área do terceiro e multiplica por 2. Ou então, eu posso ter essa daqui. Vai depender de como é que você queira fazer. Ah, professor, não gosto de calcular, de decorar a fórmula. Então, beleza. Então, coloquem na sua mente o desenho de um paralelepípedo. Tá? Qual é o desenho do paralelepípedo? Tem os seus retângulos, calcula a área de um, multiplica por 2, calcula a área do outro, multiplica por 2, e faz a mesma coisa com o terceiro. No final, soma tudinho. Ou então, se você já ficar sabendo lá quem é a B e o C, então substitui aqui na fórmula, acabou a história. E para eu calcular o volume, como o paralelepípedo é um prisma, então é a área da base vezes a altura. Mas se eu olhar para a área da base, eu posso lá olhar o quê? A vezes B, que é o comprimento e a largura. E a altura do paralelepípedo é aquele C que aparecia lá no desenho. Então, substituindo, então vou ter o quê? O volume é A vezes B vezes C. Tá? Então, nós já tínhamos visto algo desse tipo aqui na última questão que eu resolvi na nossa última aula. Então, geralmente, o que tem caído no Enem é questões de volume de paralelepípedo, tá? Mas pode ser que tenha também questões de área, ou então até uma questão de diagonal, que é basicamente improvável, tá? Mas volume sempre tem. Um exemplo. A capacidade de um reservatório em forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 50 centímetros, 2 metros e 3 metros, é em litros. Bom, ele está falando em capacidade. Então, o que significa capacidade? Capacidade é verificar, olhar para um paralelepípedo e encher ele de alguma coisa, tá? Então, dá a ideia de volume. Então, como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? É o produto das dimensões. A vezes B vezes C. Não vai influenciar em nada quem você escolher para ser o A, o B ou o C, tá? O que você tem que prestar atenção é onde. Prestar atenção nas unidades. Observem que centímetro, metro, metro. Então, você aprendeu lá na física que você não pode misturar as unidades, tá certo? E também aqui na matemática você tem que usar o mesmo raciocínio. Então, qual a ideia aqui? Observem que eu posso transformar 50 centímetros para metro. Tá? De que forma? Ora, 50 centímetros equivale a quantos metros? Meio metro. Então, substituindo, eu vou ter o quê? 0,5, porque 50 para transformar para metro, tá? Ou eu uso o raciocínio que 1 metro tem 100 centímetros, 50 centímetros vai ter a metade. Então, a metade é 0,5. Ou então, transformar de centímetro para metro, divide por 100. Dividir por 100 significa andar com a vírgula para a esquerda, duas casas. Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda aqui, ó. 1, 2. Então, vírgula. Então, fica 0,5. Tá? Agora, tem todos os termos aí, os valores em metro. Fazendo a multiplicação, vai do seu jeito aí. 0,5 vezes 2 vai dar 1, e 1 vezes 3, 3. Então, eu tenho que o volume é igual a 3 metros cúbicos. Tá? Agora, outro cuidado. Observem que a questão está pedindo em litros. Então, você vai ter que transformar 3 metros cúbicos para litro, e a próxima observação, e uma das mais importantes, que significa o quê? Que 1 metro cúbico
equivale a 1.000 litros. Então, se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, 3 metros cúbicos, eu vou multiplicar por 1.000. Tá? Então, 3 vezes 1.000 e 3 vezes 1.000 dará quanto? 3.000 que? Litros. Alternativa, letra B de bola. Próximo exemplo. Considere um reservatório em forma de paralelepípedo retângulo, cujas medidas são 8 metros de comprimento, 5 metros de largura, 120 centímetros de profundidade e 120 centímetros de profundidade. Bombeia-se água para dentro desse reservatório inicialmente vazio, a uma taxa de 2 litros por segundo. Com base nessas informações, é correto afirmar que, para se encher completamente esse reservatório, serão necessários as alternativas. Tá? Bem, então está falando o seguinte, em taxa de 2 litros por segundo para bombear a água. Então, se está falando em litros, então é uma questão de volume. E se é uma questão de volume, eu preciso das dimensões. E eu tenho as dimensões. Quais são as dimensões, professor? Então, as dimensões são o quê? 8, 5 e 120. Mas observe que eu tenho 8 metros, 5 metros e 120 centímetros. Ou seja, eu vou ter que transformar. Tá? Então, para transformar, aquela velha situação lá, divide por 100 ou então anda com vírgula para a esquerda, 2 casas. Dividindo por 100, vai ficar o quê? 1,20 ou 1,2. É andar com vírgula 2 casas para a esquerda. Ó. 1, 2. Então, como é que ficará o volume? Então, o volume ficará A vezes B vezes C. Então, 8 vezes 5 vezes 1,2. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 1,2 vai dar 48. Tá? Como tem uma vírgula e tem o zero, então vai cancelar o zero. Então, ficará somente 48 metros cúbicos. Tá? De novo, a questão está em metro cúbico. Tá? Dessa forma, eu tenho que transformar para litros. Mas tem outro detalhe, que essa taxa está em 2 litros por segundo. Então, eu tenho que, ou eu resolvo usando regra de 3, ou então a gente vai interpretar também, só que eu posso também, antes, transformar isso para litro. Então, 48 metros cúbicos para litro, basta multiplicar por 1.000, então vou ter o quê? 48.000 litros. Mas o que a questão quer que você encontre é o tempo. Então, eu tenho que fazer a seguinte análise, olha aí. Está dizendo que eu tenho 2 litros por segundo, é uma taxa. Então, eu posso analisar da seguinte forma, ó, que em 1 segundo eu tenho o quê? 2 litros. Observem que tem uma relação entre esses dois. Qual é a relação? Que um é metade do outro, ou então um é o dobro do outro. Então, se eu tenho 48 litros, eu posso pensar na metade. Então, a metade seria o quê? 24.000 litros. Tá? Mas aí eu tenho, 24.000 segundos, porque é a metade. Então, observem o seguinte. As alternativas estão em minutos, que você sabe
que 1 minuto equivale a 60 segundos. Tá? Aí você monta uma regra de 3, e montando uma regra de 3, você vai verificar que basta fazer o quê? Pegar o 24.000 e dividir por 60. 24.000 dividido por 60 vai dar quanto? 400. Alternativa letra C. Exemplo 3. Olha o que está dizendo a questão. Dona Margarida comprou terra adubada para sua nova jardineira, que tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas são 1 metro, 25 centímetros, 25 centímetros de altura. Sabe-se que 1 quilo de terra ocupa o volume de 1,7 decímetros cúbicos. Nesse caso, para encher totalmente a jardineira, a quantidade de terra que Dona Margarida deverá utilizar é aproximadamente. Então, mais uma questão de volume, tá? Então, se é uma questão de volume, é A vezes B vezes C. Aí, observem que eu tenho que mudar as unidades aí, porque eu tenho 1 metro, 25 centímetros e 20 centímetros. Aí vai depender de cada um, tá? Eu posso transformar tudo para decímetro. Por que decímetro, professor? Porque o volume que ele está dando em decímetro cúbico. Então, é logo mais fácil transformar todas as unidades, todas as dimensões aí para decímetro. E como é que você transforma para decímetro? Lembre daquela linha lá de medidas, aquela tabela de medidas. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá? Então, para transformar de metro para decímetro, você tem que andar com a vírgula para a direita, ou então multiplicar por 10. Tá? Se é metro, decímetro, centímetro, milímetro, então ou você multiplica por 10, ou anda com a vírgula para a direita. 1 vezes 10, 1 vezes 10 vai dar 10. Aí, se é de centímetro para decímetro, aí já observe que centímetros é depois de decímetro. Então, aí você tem que andar com a vírgula para a esquerda, uma casa. O que vai para a direita, multiplica por 10. O que vem da direita para a esquerda, divide por 10. Tá? Faça uma revisãozinha sobre lá aquelas medidas, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, se eu dividir 25 por 10, é andar com vírgula para a esquerda uma casa, porque o 10 tem um zero. Então, fica 2,5. E se eu andar uma casa para a esquerda no 20, vai ficar 2,0, que é a mesma coisa que 2. Então, substituindo, vai ficar 10 vezes 2,5 vezes 2. Fazendo os cálculos aí, dará 50 decímetros cúbicos. Então, se vai ficar 50 decímetros cúbicos, eu tenho que fazer uma relação para quilograma, porque quilograma é a relação que eu posso usar, uma regra de 3. 1 quilograma tem 1,7 decímetros cúbicos. 50 decímetros cúbicos vão ter o quê? X. Multiplicando o cruzado, regra de 3, 1,7 vezes x é igual a 50 vezes 1, que vai dar 50, e dividindo 50 por 1,7 vai dar o quê? 29,4 quilogramas. Alternativa letra C de cada questão. Essa é uma questão do Enem, questão 179, olha o que ele está dizendo. Uma fábrica de sorvete utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Então já disse que é um paralelepípedo retangular. Internamente, a embalagem tem 10 centímetros de altura e base de 20 centímetros por 10 centímetros. Então, ele te deu as 3 dimensões do paralelepípedo. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem, no estado líquido,
e quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa. Inicialmente, é colocada na embalagem, uma mistura sabor chocolate, com volume de 1.000 centímetros cúbicos. E após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvete sem transbordar. O volume máximo em centímetros cúbicos da mistura sabor morango que deverá ser colocado na embalagem é... Bem, pessoal, então, resumindo, o que está acontecendo aí? Tem uma embalagem para sorvete de forma paralelepípedo, com as devidas dimensões que estão na questão. Está dizendo que, quando for colocada a mistura de sorvete, esse volume vai sofrer um aumento de 25%. Tá? Ou seja, vai ter que ter aquela preocupação em transbordar esse sorvete, tá? Para comportar, essa embalagem comportar esse sorvete, sendo mistura, tá? Nesse caso aí está dizendo que vai ter um acréscimo de mistura sabor morango, e essa embalagem ela não pode se transbordar. Bem, quais são os dados da questão? Nós temos as dimensões 10, 20 e 10, ou seja, nós temos aquele A, B e C que aparece lá na fórmula. Há um aumento de 25%, que é aumento de 25%. Ora, pensa em 100. Alguém me responde, por favor, quanto é 25% de 100? Marcelo, 25. Exatamente, 25% de 100 é 25. Tá? Como a questão está falando em aumento, então, se eu tenho 100 e eu tive um aumento de 25%, é o quê? É 100 mais o 25, que vai dar quanto? 125. Correto? Ou seja, um aumento de 25% é o mesmo que você multiplicar por 1,25, já que é aumento, tá? Então, observem que eu posso muito bem encontrar um aumento de porcentagem pensando no 1 e somando com o 25% na forma decimal. 25% na forma decimal é 25 sobre 100, que vai dar 0,25. E 0,25 somado com 1 dá 1,25. Ou então eu pensar, já que vai ter um aumento, então vai ser 100% mais 25%. Então, 100% mais 25% vai dar o quê? 125%. Mas 125% é o quê? É 1,25. Ou seja, se for uma questão de aumento, basta eu somar, tá? 1 com a porcentagem na forma decimal. E eu pego esse valor e multiplico. Então, nós vamos fazer isso. Ah, professor, eu prefiro trabalhar primeiro, calcular a porcentagem, depois somar, ou então calcular a porcentagem, depois subtrair. Tá? Isso, então, vai depender, se você fizer do mesmo jeito, calculando primeiro a porcentagem, depois somar, vai chegar no mesmo resultado. Mas como você precisa ganhar tempo, então é preferível você multiplicar logo por 1,25, que você já vai ter o resultado aumentado. Tá certo? Então, observem que está dizendo que está começando com sabor chocolate 1.000 centímetros cúbicos. Tá certo? Então, significa que nessa embalagem já tem 1.000 centímetros cúbicos. Aí eu vou acrescentar a mistura sabor morango. Quer saber a quantidade máxima, o volume máximo de sabor morango que eu posso colocar nessa embalagem. Então,
Olha aí o que está dizendo, o volume máximo em centímetros cúbicos da mistura sabor morango. Então, lembrando da fórmula de volume, volume é igual a A vezes B vezes C, substituindo os valores 10 vezes 20 vezes 10, aí 10 vezes 20, 200, 200 vezes 10, 2.000, então eu tenho 2.000 centímetros do quê? Cúbicos. Ou seja, o que significa isso? Essa embalagem, ela pode, tá, ter esse volume aí de sorvete, 2.000 centímetros cúbicos. Bem, então olha a seguinte informação que eu tenho lá. Se vai ter um acréscimo de 25% na embalagem, então seria o quê? O 1.000, tá? De chocolate que já tem, mais o volume de morango nessa embalagem. Só que essa embalagem vai sofrer um aumento de 25%. Então, aquilo que eu falei, sofrer um aumento de 25% significa multiplicar o volume por 1,25. E isso tem que ser igual a 2.000, não pode passar de 2.000, porque a embalagem tem um volume de 2.000 centímetros cúbicos. Bom, então eu tenho essa equação para resolver. Como é que você pode resolver? Bom, uma das maneiras é logo trocar de membro 1,25, porque 1,25 está multiplicando. Trocando de membro vai ficar 1.000 mais o volume de morango é igual a 2.000 dividido por 1,25. Aí, fazendo aqui de cabeça, tá? 2.000 dividido por 1,25. Quanto é que vai dar? 1.600, tá? Então, ficará 1.000 mais VM é igual a 1.600. Troca de membro 1.000, porque o 1.000 está somando, ele troca de membro subtraindo, então 1.600 menos 1.000. E 1.600 menos 1.000 é 600. Então, 600 centímetros cúbicos é o volume máximo de chocolate, no caso de morango, que podemos colocar nessa embalagem. Alternativa letra C de casa. Bom, então vamos lá para a próxima figura, que é o cubo. O que vem a ser um cubo? Um cubo nada mais é do que o paralelepípedo, mas é um paralelepípedo particular. O que significa isso? Que todas as arestas do cubo são iguais, tá? Ou seja, aquele A, aquele B e aquele C que aparecia lá no paralelepípedo, agora elas vão ter o quê? A mesma medida. Então, eu tenho o que nós chamamos de cubo. Então, olha o que está dizendo. Cubo é um paralelepípedo retângulo cujas as arestas são congruentes, ou seja, elas têm a mesma medida, tá? É como se você fosse olhar para aquele cubo mágico, fosse olhar para um dado, tá? Então, nós temos um cubo. Então, observem aí o desenho. Então, o que significa? Está mostrando que todas essas arestas aqui são iguais. Ó, lembra lá do paralelepípedo? Eu tinha A, eu tinha B e eu tinha C, tá? Medidas diferentes naquele caso lá. Agora aqui não. Se tratando de cubo, essas dimensões aqui, ó, são todas iguais. E nessa situação, nós vamos chamar de A essas medidas todas. Essas medidas todas são as arestas do cubo, tá? Então, eu tenho essa aresta aqui, essa outra aresta, outra. Então, todas as arestas do cubo, tá? Tem a mesma medida, tá certo? Então, da mesma forma, eu vou ter que saber calcular volume, área total, área lateral, toda aquela situação. Observem que, como todas as arestas são iguais,
tanto a base, as duas bases, quanto as faces laterais são quadrados. Aí eu vou ter que lembrar do quê? Da área de um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? É o lado ao quadrado, ou seja, é o lado vezes o lado. Tá? Como aqui eu estou chamando de A, então seria o quê? A ao quadrado, se eu fosse calcular a área de uma face, se eu fosse calcular a área da base e assim por diante. E da mesma forma que lá no paralelepípedo, eu vou ter a diagonal do cubo, que é Dzinho, e eu posso também ter a diagonal da face. Mas, ó, chega de novo no triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras para encontrar tanto a diagonal da base quanto a diagonal do paralelepípedo. Então, observem que aí é aquela velha história, você vai ter fórmulas para gravar ou então você vai deduzir, tá? Você que decide como é que você vai trabalhar isso. Então, as fórmulas aqui, caso você possa ter em algumas questões. Se tratando de Enem, às vezes as questões misturam cubo e paralelepípedo, tá? Botam as duas figuras numa questão só, tá? Somente de cubo eu ainda não vi, tá? Realmente eu ainda não vi. Eu vejo mais de paralelepípedo. Tanto é que quando nós formos resolver as questões, aí você vai observar que nós vamos voltar a algumas questões resolvidas usando paralelepípedo. Então, área lateral. O que é a área lateral? Já está dizendo, é você pegar todas as faces laterais e somar. Ora, mas uma face de um cubo é um quadrado. Então, como é que calcula a área de um quadrado? Como o lado é A, então é A ao quadrado. Quantas faces laterais tem um cubo? Se você for contar, ó, uma, duas, três lá de trás e essa outra aqui do lado, quatro. Então, eu tenho quatro faces laterais. Então, para eu calcular a área lateral, é o quê? É A ao quadrado vezes 4, ou seja, 4A ao quadrado, já que eu tenho 4 quadrados na face lateral. Na área lateral, no caso. Área total é pegar essa área lateral e somar com as duas bases. Mas as bases também são quadrados. Então, eu tenho A ao quadrado de um com o A ao quadrado do outro. Vai dar 2A ao quadrado. Somado com esse 4A ao quadrado, 6A ao quadrado. Observem que antes de eu colocar a fórmula aqui para vocês, eu já estou falando, porque eu já estou deduzindo qual é a fórmula. Então, eu não preciso ficar gravando fórmula, desde que eu saiba todos aqueles conceitos lá de áreas de figuras planas. E também ter em mente, desculpa, ter em mente o que vinha a ser um cubo, tá? Volume. Como é que eu calculo o volume? O cubo é um prisma, certo? Para calcular volume de prisma, a área da base vezes a altura. Mas a nossa área da base é um quadrado, então é A ao quadrado. Vezes a altura também é A. Então vai ficar A ao quadrado vezes o A. Aí lembrando o conceito lá do conhecimento de multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Ora, 2 mais 1, 3. Então, como é que eu calculo o volume de um cubo? É A ao cubo. Então, fica A terceira. Então, quem é esse A? É a aresta do cubo. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, se você já souber as fórmulas, beleza, é só pegar o valor do A, substituir e acabou a história. Se você não souber, então você tem que aprender a deduzir. A diagonal da base. Ora, a diagonal da base, você observa aqui, ó, a diagonal da base, ó, eu tenho essa diagonal aqui. Então, vou ter esse triângulo retângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo. Só que esse triângulo retângulo, a diagonal da base que eu chamei de F, é a hipotenusa. Então, ficará F ao quadrado, que é igual a ao quadrado, mais A ao quadrado. Ora, A ao quadrado mais A ao quadrado dá 2A ao quadrado. Aí vou usar aquele conceito lá de colocar a raiz quadrada de um membro, colocar a raiz quadrada do outro, transformar isso aí. Então, essa diagonal vai ficar o quê? A raiz quadrada de
2. Da mesma forma, se eu fosse encontrar a diagonal do cubo, vai ficar a raiz quadrada de 3, porque eu já não tenho mais somente a ao quadrado mais a ao quadrado. Eu vou ter a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado, que vai dar 3a ao quadrado. Elevando os dois membros, colocando a raiz quadrada, vai cancelar o expoente do a, que é a ao quadrado, e ele vai sair da raiz e vai ficar somente o 3 lá dentro. Bem, professor, isso aí é usado? Eu ainda não vi, tá? Agora, o volume, já, e muito. Mas o tópico, o assunto, envolve essas 5 fórmulas aí, tá? Bem, um exemplo aqui. Olha o que está dizendo. Um reservatório cúbico de 50 centímetros de profundidade está com água até a metade e precisa ser totalmente esvaziado. O volume de água a ser retirado desse reservatório é... Então, eu tenho um reservatório cúbico e está dizendo que esse reservatório cúbico ele tem 50 centímetros de profundidade. Ora, se ele tem 50 centímetros de profundidade e é um reservatório cúbico, então significa que o quê? O comprimento também é 50 e também a largura é o quê? 50, porque está dizendo que é um reservatório o quê? Cúbico. Agora vem um detalhe. Está com água até a metade, ou seja, a metade de 50, que é a altura. A metade de 50 é 20. Então, isso aqui está com água. E o que a questão quer que você faça? Que calcule o volume de água para ser retirado. Ou seja, eu tenho que retirar somente essa parte aí, que está em azulzinho até a altura de 25 centímetros, no caso. Ora, observem que eu comecei uma questão com cubo, mas quando ele diz que só está preenchido até a metade, ó, deixa de ser cubo, passa a ser o quê? Um paralelepípedo, porque ó, eu tenho a dimensão A, eu tenho a dimensão B e eu tenho a dimensão Q, C. Então, para calcular esse volume, já transformando as unidades aí, porque a resposta está em litro, tá? E para transformar para litro, é melhor que eu tenha o volume em metro cúbico, e transformando 50 centímetros para metro, ora, 50 centímetros é a metade de 1 metro, e a metade de 1 metro, então eu coloco 0,5 metros. O outro 50, 0,5. 25 centímetros. 25 centímetros é dividir por 100. Dividir por 100 significa colocar 2 algarismos depois da vírgula. Então, vai ficar 0,25. Tá? Então, fazendo essa continha aí, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,25. Vai dar quanto? 0,0625. Mas observem que quando eu for transformar isso aqui, desculpa, tinha outro zero aqui, tá, pessoal? Foi erro meu aí. Quando eu for transformar isso para litros, eu tenho que multiplicar por 1000, continuo lá o 0, tá? Então, andando 2 casas, 3 casas, no caso seria 3 casas para a vírgula, eu tenho que multiplicar isso aqui vezes o que? 1000. Então, vai dar 62,5 litros, tá? Então, deixa eu fazer um negocinho aqui rapidinho, pessoal. Agora está, né, Manuela? Ah, beleza. Pessoal,
Então, mais uma questão do Enem. Olha o que está dizendo a questão aí. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato paralelepípedo medem 3 centímetros de largura, 12 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm formato de cubo é igual a... Então, o que a questão está te dando? Está dizendo que essa fábrica ela produz 2 barras de chocolate, 2 tipos. Forma de paralelepípedo e forma de cubo. A questão diz que elas possuem o mesmo volume. Então, o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Está dizendo a questão. E ele deu as dimensões do paralelepípedo. Então, se ele deu as dimensões do paralelepípedo, eu posso dizer que o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Mas como é que eu calculo o volume do paralelepípedo? É A vezes B vezes C, o produto das dimensões. E eu tenho. E o volume do cubo? É A ao cubo. E é justamente o que ele quer. Então, eu vou fazer. Ó. As dimensões do paralelepípedo são 3, 18 e 4, o que? Centímetros. Fazendo essa multiplicação, 216. Então, fica A ao cubo é igual a 216. Dessa forma, eu tenho que encontrar a raiz cúbica de 216. Tá? E quanto é a raiz cúbica de 216? Eu estou procurando o número que é elevado ao cubo que dê 216. Esse número é quanto? É o 6. Próxima. 2 blocos de alumínio em forma de cubo, com arestas medindo 10 centímetros e 6 centímetros, são levados juntos à fusão. Em seguida, o alumínio líquido é moldado como um paralelepípedo reto de arestas 8, 8 e x centímetros. O valor de x é... Então, eu tenho 2 blocos de alumínio de formato de cubo, um de 10 e o outro de 6. E eu vou pegar esses dois e colocar em fusão, ou seja, eu vou misturar eles, tá? Em forma de alumínio líquido. Se eu vou misturar em forma de alumínio líquido, então é questão de volume. Se é questão de volume, como é que eu calculo o volume de um cubo? É pegar a aresta e elevar ao cubo. Então, a primeira, do volume do cubo 1, eu chamei 10 a terceira. 10 a terceira vai dar quanto? 1000. 10 vezes 10 vezes 10. O outro cubo, 6 a terceira. Acabamos de fazer. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Então, eu vou pegar esses dois volumes e somar, porque ele fez uma fusão e pegou o alumínio líquido aí. Então, eu tenho que o volume do paralelepípedo agora, ele vai ser transformado em paralelepípedo, tem que ser o quê? 1000 mais 216. E vai dar quanto? 1216. Só que agora é em formato de paralelepípedo. Formato de paralelepípedo, eu tenho que lembrar do volume do paralelepípedo. A vezes B vezes C. Eu tenho as medidas 8, 8 e x. Então, 8 vezes 8 vezes x. O volume do paralelepípedo nós já temos, 1216. 8 vezes 8, 64 vezes o x. A questão quer que você calcule o x. Então, tem que trocar de membro 64. 1216 dividido por 64, alternativa letra D, porque vai dar 19. Olha o que ele está dizendo a questão.
Prevenindo-se contra o período anual de seca, um agricultor pretende construir um reservatório fechado que acumule toda a água proveniente da chuva que cair no telhado de sua casa, ao longo de um período anual chuvoso. As ilustrações a seguir apresentam as dimensões da casa, a quantidade média mensal de chuva na região em milímetros e a forma do reservatório a ser construído. Depois vai vir a imagem, tá? Pergunta da questão. Sabendo que 100 milímetros de chuva equivalem ao acúmulo de 100 litros de água em uma superfície plana horizontal de 1 metro quadrado, a profundidade P do reservatório deverá medir, aí tem as alternativas, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí vem a ilustração. O que tem na ilustração, como ele falou? Ele falou que aparece lá as medições da casa, tá? Aqui, ó, 8 por 10, isso vai coincidir com a área daqui do telhado. A chuva vai cair aqui no telhado, aí vai para uma canaleta, vai descer aqui e vai para esse reservatório aqui. E observem que o reservatório tem um formato de um paralelepípedo, tá? O reservatório está aqui, ó, 2 por 4 por P. A questão quer que você encontre esse P, que nesse caso seria a altura do reservatório, a altura do paralelepípedo. Então, eu tenho as dimensões do reservatório, eu tenho as dimensões aqui, tá? Da casa dele. Bem, o que ele deu aqui no gráfico, tá? Foi a quantidade de chuva nesse período. Em janeiro, 100, fevereiro, 100 milímetros, tá? Março, 300, abril, 100 de novo, maio, 50, observem que está na metade. Nesse período aqui não houve chuva, e aí só foi chover em dezembro, aqui, ó, que 50 também. Bem, detalhes da questão. Primeiro detalhe é que ele está dizendo que para cada 100 milímetros de chuva, tem 100 litros, tá? De água, no caso, para 1 metro quadrado. Outro dado que eu posso já tirar do gráfico, o volume de chuva nesse período. Qual foi o volume de chuva? Eu tenho que somar 100 em janeiro, com mais 100 em fevereiro, 200. Em março, 300. Então, eu tenho 200 mais 300, 500. Com mais 100 em abril, 600. Com mais 50 daqui, com mais 50 daqui, 100 de novo. Então, vai dar 700 milímetros de chuva. Então, esses dados aqui vão ser importantes para a gente trabalhar nessa questão aqui. Outra maneira, outro detalhe, a área da casa, ou seja, onde vai cair aqui, ó, quando cai a chuva aqui, ó, no telhado, observem que essa região aqui, ó, que coincide com essa 8 de largura por 10 de comprimento. Então, eu tenho 8 vezes 10, 80, o quê? Metro quadrado. Então, eu tenho que pensar nesses 80 metros quadrados aqui, ó, por causa que a água vai cair aqui nesse telhado. 80 vezes 700, por causa que eu tenho 700 milímetros de chuva aqui que vai cair, justamente é esse dado aqui, ó,
Se 1 metro é 100 e vai dar 100, então significa que eu tenho que multiplicar essas unidades aqui, ó, o 100 com 1 aqui, ó. Então, isso que eu estou fazendo aqui, ó, o 700 pelo 80, e vai dar 56 mil litros. Tá? É isso que vai para o reservatório. Indo isso para o reservatório, eu tenho o volume do reservatório 2 vezes 4 vezes o P. 2 vezes 4 vezes o P vai dar 8P. Por que 56, professor? Por causa que a metragem aqui, ó, tá? Seria metro cúbico. E para transformar litro para metro cúbico, divide por 1000. 2 vezes 4, 8, igual a 56, e 56 dividido por 8 vai dar quanto? 7. Aí você vai lá e verificar que a alternativa é a letra D, se eu não estiver enganado. Tá ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que mostrar para vocês, tá? Que tenham uma excelente semana, tá ok? E a gente se vê na próxima terça-feira. E fiquem atentos lá que eu vou colocar uma atividade relacionada a cubo e paralelepípedo lá para vocês, correto?